Questão 57. A salvação está disponível apenas para as ovelhas do Senhor? Primeiro, Jesus procura por suas ovelhas desgarradas, que, como o seu servo Davi, tem o coração desejoso de salvação. Ao verem seus pecados anunciados pela palavra, reconhece suas más obras, arrependem-se e desejam salvar-se. Bem, nessa primeira introdução aqui, está posta a ideia de que existem ovelhas a que Jesus chamava de desgarradas, ou ovelhas perdidas da casa de Israel. Houve momento até em que ele afirmou ter vindo exclusivamente para salvar essas ovelhas. Então a missão primeira do Senhor era encontrar as ovelhas que haviam desgarrado da casa de Israel. Se existem ovelhas que, segundo a declaração de Jesus, elas estavam perdidas, elas devem ter se perdido em algum momento. Entende-se que essas ovelhas, elas pertenciam a um certo rebanho, que já era cuidado pelo pastor maior. Se elas se desgarraram, quer dizer, elas se separaram, por alguma razão, do rebanho, do pastor, e se perderam em algum lugar. O cristianismo, de uma forma geral, ele não leva em conta essas colocações de Jesus, porque sem entender que a alma ela é eterna e que ela nasce sucessivas vezes acompanhando a história da própria humanidade, não dá para saber de ovelhas que teriam se perdido em algum ponto da história. Mas nós, estudando as Escrituras e olhando as coisas pelo ponto de vista da eternidade, nós entendemos que estas ovelhas desgarradas são aquelas almas que pertencem às tribos de Israel no passado e que em várias afirmativas dos profetas, nas passagens bíblicas, nós encontramos a revelação de que elas seriam lançadas em terra estranha, em vários lugares do mundo. A nosso ver, estas ovelhas seriam as ovelhas perdidas, porque elas pertencem ao rebanho principal, que são as 12 tribos de Israel. De uma forma geral, as Escrituras apontam nesse sentido. Como o cristianismo foi formulado em cima de uma interpretação aleatória dos textos bíblicos, então esqueceu-se esse assunto e outros assuntos muito importantes que fazem parte das Escrituras e que os teólogos cristãos deixaram de lado, porque eles não podem ser explicados de uma forma a entender que a alma ela aparece uma vez na história e vive uma vida de 70, 80 anos, e depois, tendo ou não conhecido Cristo, é julgada e condenada, ou vai viver num céu imaginário. As concepções da teologia cristã são muito simplórias, elas não possuem profundidade, e de modo algum elas acompanham o conjunto dos ensinamentos das Escrituras. E as palavras de Jesus são claras. Não quer dizer que seja uma passagem apenas, são várias passagens confirmando a ideia de que Jesus teria vindo encontrar ovelhas que se perderam em algum tempo. Pois se são desgarradas, elas já estiveram no rebanho. Mas deduz-se daí, chegamos à conclusão, a partir deste pensamento, desta ideia, de que somente essas ovelhas estão sendo procuradas por Jesus? Nós entendemos que não, porque também é de suas palavras que a sua vinda ao mundo veio para libertar o mundo das trevas. De que trevas? Das trevas da ignorância. Ignorância em relação a quê? Em relação às coisas eternas, às coisas do Deus de Israel. Esta ignorância precisa ser tirada do mundo porque ela traz ao mundo profundos sofrimentos.
Se nós olharmos nos dias atuais a vida das nações, nós vamos verificar que o mundo está perdido, porque não tem qualquer conhecimento acerca dos planos de Deus para essa humanidade. E ele tem planos há muito tempo, porque o mundo foi aqui fundamentado em cima de um projeto. Podemos até usar essa palavra que é mais moderna, né? Que é um projeto, é algo que foi preparado há muito tempo antes de existir. Este mundo, a sua história e o seu desenvolvimento, ele já está no coração de Deus antes do mundo ter sido criado. Porque o Criador, ele prepara todas as coisas. É como um engenheiro que, quando vai projetar uma casa para que haja uma habitação de pessoas, ele se senta na prancheta e, através do seu pensamento, ele começa a elaborar como vai ser essa casa. E vai, aos poucos, desenvolvendo esse projeto em todos os seus detalhes. Assim, ele projeta os cômodos para dormir, o lugar onde serem feitas as refeições, o lugar onde as pessoas vão descansar. Então, há todo um projeto, o jardim, como será feito, as dificuldades que vão acontecer na construção dessa obra, os trabalhadores que ele vai precisar, enfim, todo um projeto é elaborado pelo engenheiro. Assim também, o nosso Deus, ele é como um grande arquiteto, um grande engenheiro, que não só nesse lugar, mas em muitos lugares da criação, ele fez projetos de humanidades. E a nossa humanidade é um projeto de Deus. Então, olhando por este ponto de vista, tudo fica mais claro. Inserindo a alma como dotada de eternidade, a alma passa a ser o quê? Um trabalhador desta casa que está sendo elaborada pelo arquiteto divino, que é Deus. Então, tudo muda de figura e nós passamos a participar da construção do futuro. Não precisamos mais temer a morte, porque nós recebemos esclarecimentos a respeito da vida eterna. A alma não sabia que ela era alma, mas Jesus veio trazer a ela a revelação de que quem crê no Deus eterno não morre, porque nós temos uma alma que é imortal. Uma alma feita à imagem e semelhança do próprio Deus. Deus quer, pois assim, tirar as trevas do mundo. E tirar as trevas do mundo implica em salvar todos os homens. Nós temos uma referência aqui do lado direito aí, da questão 57, quando o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele deixa isso muito claro. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, o apóstolo aí já diz que o processo de salvação, ele é operado por Deus, ainda que através dos seus intermediários. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Senhor. Então, parece claro aqui na palavra do apóstolo que Deus deseja que todos os homens encontrem a sua salvação. Evidentemente que, olhando pelo ponto de vista da eternidade, isso nos parece lógico, porque é importante que todos os habitantes da terra eles possam ter um conhecimento da verdade e eles não sejam mais guiados pela verdade dos homens. Por isso, essa grande confusão na história do nosso mundo, aonde homens assumem a condição de verdadeiros deuses, políticos, pensadores, e acreditam que as suas verdades são mesmo verdades que vão permanecer para sempre no mundo. E há toda essa disputa entre os que têm a posse de uma verdade que nasceu do pensamento dos homens. Então, o mundo, evidentemente, precisa de se guiar por um conhecimento único. É impossível que uma humanidade ela possa se guiar por várias verdades, como é nos nossos dias. Até os pensadores do nosso tempo, eles elegeram essa diferença de pensamentos como alguma coisa que seria boa para a sociedade, para a humanidade. E o que nós estamos vendo, que na verdade isso cria uma grande confusão. Em vez de ajudar, não ajuda em nada, né? O ideal seria que todos tivessem um mesmo referencial para saber aquilo que é certo e o que é errado.
Mas isso ainda não existe, porque a verdade eterna do Criador não está ainda no mundo. As religiões que poderiam ajudar, elas estão mais perdidas do que os próprios homens. Elas não entendem quase coisa alguma das verdades eternas. Então, a salvação implica em trazer para essa humanidade a luz do eterno Deus, a sua doutrina de conhecimentos e de verdade. Então, salvar uma alma é tirar a alma da escuridão e trazê-la para a luz do entendimento, para a luz da verdade. Salvar um mundo é tirá-lo da escuridão e trazê-lo para a luz do Deus eterno, para que todos os seus habitantes tomem consciência de que Deus está no comando e que não se pode construir o futuro se não tomarmos como fundamento os ensinamentos do próprio Criador, como alicerce da futura civilização. E tudo será, no tempo devido, revelado, mostrado os caminhos e como serão colocadas as bases para essa nova humanidade. Como que o homem vai ser instruído, como o homem vai viver, como ele vai produzir alimentos, como ele vai desfrutar da vida, sem que haja esses mecanismos que hoje trazem tanta confusão e domínio na mente das pessoas. Então, entendemos que essas ovelhas perdidas, elas são o alvo principal de Jesus. E por isso se desenvolveu em torno da doutrina do Senhor, divulgada pelo apóstolo Paulo, todo um movimento que mais tarde reuniu em torno dele o que se chama hoje de cristãos. Então, os cristãos, em tese, seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos os cristãos são ovelhas perdidas? Nem todos. Assim como nem todos os judeus são judeus, embora eles possam falar que nasceram da carne de um outro judeu, mas no ponto de vista de Deus, os verdadeiros judeus são aqueles que têm um laço de fé por meio do coração, de confiança no Deus eterno e têm um compromisso com esse Deus. Eu penso que é isso que caracteriza aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor. É o compromisso que nós temos com Deus de Israel na construção do futuro. É o compromisso. Não vemos isso nas religiões. Não vemos isso nas doutrinas. Cada um segue o que acha que é verdade. Mas ninguém tem compromisso com Deus de Moisés, com Deus dos profetas, com Deus de Jesus na construção do porvir. Porque não se entende que a alma é eterna. A chave do entendimento é a eternidade da alma e o seu nascimento sucessivo. Ela só vai na eternidade passar uma temporada lá. Mas ela segue nascendo e trabalhando na construção do futuro. O processo de salvação não implica, como pensam os cristãos, a necessidade da pessoa se tornar convertida a Jesus. O apóstolo Paulo, quando desenvolveu a sua doutrina de salvação, ele trata na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 4, entre os versículos 1 e 8, principalmente ali, e o desenvolvimento dos comentários do apóstolo, acerca do processo de salvação de Abraão, que nunca conheceu Jesus e nunca viu a cruz na frente dele. E Abraão foi justificado porque creu no Senhor. Então, a salvação, ela já está disponível desde o começo da história, porque ela é apenas o encontro da alma com Deus. Quando a alma passa a crer no Senhor, quando a alma passa a aceitar aquilo que o Senhor determina para ela fazer. Não implica doutrinas. É importante nós sabermos disso. Algumas pessoas acham que salvação é doutrina. Não é. Não adianta nada você saber de todas as coisas e não obedecer a Deus, concorda? Os irmãos concordam? Ué, se você sabe de tudo, mas não obedece a Deus, que salvação você tem? Você continua no inferno, continua nas trevas, no inferno pessoal, na sua escuridão pessoal. Então é necessário que a gente se submeta ao Senhor, que a gente obedeça ao Senhor, que a gente se sujeite ao Senhor e confie plenamente nele, como fez Abraão. E assim, conforme o apóstolo Paulo disse, ele foi tornado justo, porque creu no Senhor, não foi por nada. Nós sabemos que aquele Senhor que ele creu é o Adonai, e Adonai é o próprio Jesus. É o Senhor
também dos cristãos. Então, a justificação se dá por meio da fé, e não por meio de qualquer obra, por meio de qualquer igreja, de qualquer procedimento de natureza exterior. Os irmãos entenderam até aí? Essa parte da salvação é importante. As ovelhas desgarradas, é importante nós sabermos que elas existem realmente, que Jesus veio para arrebanhar essas ovelhas. E um dia, ainda segundo as escrituras dos hebreus, chamada de Antigo Testamento pelos cristãos, um dia o reino do Messias, o reino messiânico, que é o reino de Deus, será estabelecido na terra, para que nunca mais haja as desgraças que nós vemos acontecer diariamente nos meios de comunicação. Então, o reino de Deus será um reino que não passará jamais. Ele vai ser estabelecido definitivamente na face da terra. Muito bem, a alma, para que ela encontre esse caminho de salvação, ela precisa receber a anunciação da palavra, conforme nós vemos aí no primeiro parágrafo da questão 57. É preciso a alma ouvir o chamado de Deus. Quando Deus nos fala dos pecados que os homens cometem diariamente. Então a palavra de Deus tem o papel de nos chamar a atenção sobre o nosso pecado, sobre a vida de equívocos que nós vínhamos tendo, porque nós não tínhamos conhecimento do Senhor. Quando o pregador está ali anunciando a palavra, é hora da salvação da alma. A alma precisa crer naquilo que o pregador está falando. Se a alma não crer naquilo que o pregador está falando, como é que ela pode ser salva? Não tem como. Não é? Ela não se arrepende. Primeiro que ela não recebe aquele pregador ou aquela palavra anunciada como se fosse enviada de Deus. Então, se ela não recebe essa palavra, já morreu ali, não tem como ela ser salva. É necessário ela aceitar aquela palavra como um conselho dado diretamente por Deus através da boca do pregador. E aí ela se arrepende daquilo que fez, ela se arrepende de ter tido uma vida sem Deus, e ela passa então a almejar, a desejar uma vida nova. É assim que a alma encontra um novo caminho para andar com o Senhor. Tá bem? Esse novo caminho não implica riquezas, prosperidade, nada disso que a gente escuta por aí. Andar com Deus é nos preparar para a edificação do nosso porvir, do futuro, dos nossos filhos, da nossa casa e da própria humanidade. Porque aí já não vivemos mais para nós, vivemos mais para o nosso próximo do que para tratar dos nossos interesses pessoais. Pelo menos essa é a regra geral. Fazer para os outros aquilo que você quer para você. Não é essa a regra principal? Amor a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto. Esse é o grande mandamento da lei, disse Jesus. Então, não há outros mandamentos que tragam maior importância do que esses que ele revelou. Então, não é complicado, mas é preciso entender que se nós não deixarmos as nossas concepções pessoais, nós não avançamos no caminho do Senhor. Não é possível avançar. A vida das almas convertidas, segundo parágrafo, passa a ser guiada pelos ensinamentos do eterno Deus e pela fé no seu Cristo. As almas que têm laços espirituais com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ouvirão o chamado da palavra anunciada por Jesus. Mas as que não têm esse elo, elas repudiarão a repreensão e, consequentemente, elas não terão a salvação. Então, irmãos, embora Deus deseje salvar o mundo, nós estamos diante de uma realidade bastante heterogênea. Quer dizer, tem almas em condições de serem salvas e tem outras que ainda não estão em condições para essa salvação. Então, nós vivemos num mundo onde predomina o mal. E se o mal predomina, é que a maioria das almas, ela é constituída por almas ainda sem condições de ouvir este Deus de Israel, de perceber a presença deste Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está operando no mundo pelo seu Espírito, e aí ele faz uso, inclusive, do mal, para que as almas elas possam se definir,
se vão ficar à sua direita ou à sua esquerda. Estamos diante do juízo. Aproximamo-nos de um tempo em que as coisas serão estabelecidas. E é necessário separar aquelas almas que são chamadas nas Escrituras de filhos de Belial, porque eles só se interessam pelas coisas da carne, só se interessam pelos prazeres da vida terrena, por poderes, por riquezas e tantas outras coisas que acabam iludindo a alma. Então, a alma que tem laços verdadeiros com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, estas almas, elas ouvirão o chamado do nosso Deus. Pela palavra das Escrituras Sagradas, fica manifesto, porém, que o desejo do Criador é que todos os homens se convertam e sejam salvos. Deus deu vida a seus filhos para que vivam na luz e não nas trevas. Então nós não somos das trevas, nós somos da luz, porque saímos do seio do próprio Criador. A nossa alma, ela é uma fagulha da própria divindade, uma fagulha individualizada, uma consciência que percebeu estar separada do Criador. Então, fomos criados por Deus, saímos do seio de Deus. A alma não pode ser tirada do nada. Então, tendo essa origem divina, todos nós somos divinos, somos da luz. Precisamos aprender? Não, não temos nada que aprender. Já sabemos de tudo, porque somos filhos do Altíssimo. Então, por que não conseguimos compreender? Porque vivemos num ambiente onde as trevas ainda predominam. E a nossa alma, ela vive como se ouvisse dois espíritos. O Espírito de Deus, que quer o seu bem e quer revelar a verdade eterna, o conhecimento de todas as coisas. Enquanto o espírito da ignorância, das trevas, ele quer iludir o homem, dizendo que a vida é só isso daqui, que o homem tem que desfrutar a vida, tem que ter riquezas, tem que fazer isso e aquilo, e ele vai resolver os problemas do mundo. O diabo convence o homem que é ele que é o Deus. Deus está lá no céu, e vocês têm que resolver o problema aqui embaixo. E daí nós estamos diante das muitas situações de disputas que estão por toda parte, provocando mais transtorno do que qualquer harmonia necessária à saúde das nações. Então, nós não pertencemos às trevas. Todos nós somos filhos do Altíssimo, chamados deuses pelas Escrituras. Não é? O Salmo, ele nos chama, nos trata por deuses. E é assim que nós precisamos entender que somos mesmo divinos, que somos espirituais, não somos carnais, no sentido da nossa origem. O nosso corpo não passa de um vestido da alma. E certamente nós não temos necessidade dele para existir em tempo algum, a não ser no tempo aonde nós estamos vivendo. Então, numa outra existência, nós teremos um outro corpo. E isso só tem dificuldade para a pessoa entender quando ela acredita na doutrina da Igreja Católica chamada ressurreição da carne. Porque na concepção católica só existe uma vida. E como a Igreja Católica acredita numa coisa chamada ressurreição da carne, eles pensam que um dia o túmulo vai se abrir e o sujeito vai sair lá de dentro do corpo dele. E a alma vai entrar nele de novo e por uma forma mágica, este corpo será transformado num corpo sublime, celestial, etc., e vai viver na eternidade. Então, essa é a concepção da Igreja Católica, com seus ensinamentos. Tudo bem, cada um é livre para acreditar como quiser, mas tem fundamentação nas Escrituras Sagradas, muito menos na lógica das coisas. Porque se você vivesse muitas vezes, com qual corpo você iria ressurgir lá na ressurreição da carne? Se você teve vários corpos. Então, a ressurreição da carne, ela não cabe dentro da doutrina que ensina que a alma nasce diversas vezes. Porque o corpo é só um vestido. Quem disse isso? Que o corpo é só o vestido da alma? Jesus. Jesus é que disse que o corpo é o vestido da alma. Então nós temos que entender essas coisas para que a gente seja inserido na ideia da eternidade da obra que Deus está realizando aqui nesse lugar.
Tá bem? Então, ao libertar o homem pela fé, o Verbo e seu Cristo concede-lhes o dom do Espírito. Isso faz com que a alma receba do eterno Deus os mesmos dons a que Paulo chamou herança de Cristo. Então, quando a alma sai das trevas e entra em comunhão com Deus, por meio da fé, ela passa a receber as riquezas celestiais. Que são as chamadas riquezas do próprio Filho, que é do Cristo. Tudo aquilo que Cristo recebeu, nós também temos acesso. Podemos fazer tudo o que o Cristo fez? Podemos, se Deus assim o desejar, fazer tudo o que Ele fez e fazer muito mais. Segundo as palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor. Então, nós recebemos em nós a própria divindade, porque somos divinos. Estávamos somente desconectados da mente de Deus, do grande coração de Deus. E quando nós somos salvos, nós saímos das trevas e então entramos em contato com a luz divina através do seu verbo, né? Através do Cristo, que é o intermediário, no ponto de vista dos cristãos. Mas tudo é uma coisa só, tudo é uma unidade. Então este homem, da sua pobreza espiritual, passa a ser um homem riquíssimo. Ele não tem necessidade das coisas materiais, porque ele tem todas as coisas. Quando ele entra em contato com a mente de Deus, há uma influência renovadora da sua vida mental, dos seus valores. Ele passa a deixar de ter tanta necessidade material, ele passa a ter uma vida mais simples, mais modesta, mas ele é um homem mais feliz, mais tranquilo. Por quê? Porque ele percebe que a vida não é isso aqui só. A vida está em constante transformação. Nós não vamos nos afastar da grandiosa obra de Deus, a não ser para passarmos um período na eternidade, quando cessar nossa vida orgânica. Logo depois, voltaremos para dar sequência na nossa existência, na convivência com outras almas, que são irmãos nossos, amigos, companheiros de muitas lutas, inclusive do passado do povo de Deus. Então isso faz com que a alma receba do eterno Deus os mesmos dons a que Paulo chamou herança de Cristo. É notório que este estado de liberdade é definitivo. Quem encontrou a salvação não perde mais a salvação. Alguns discursos podem alertar o homem acerca do cuidado que ele tem para não perder sua salvação. O problema é que o homem não tem certeza que ele já encontrou esse estado de coisas. Isso é até bom, porque ele persegue a salvação todos os dias. Mas quando o homem encontrou mesmo essa salvação, quando ela acontece verdadeiramente, ele não volta mais atrás. Porque é uma libertação, ele se livra das trevas e recebe em si mesmo a sua verdadeira natureza, que é a eternidade. Então não há volta para essa libertação. O crente vence a morte, o tempo, o espaço, inclusive a matéria. Por fim, vê-se cumprir a promessa de viver na terra prometida, que é o novo mundo, a nova humanidade. O reino messiânico. A terra prometida é o reino messiânico. Embora Jerusalém vai ter um papel importante, vai ser a capital do mundo, né, no sentido de que lá vai ser o centro de governo do mundo, no sentido não político, mas de orientações para as nações. Mas a Jerusalém nova é essa nova humanidade, esse novo mundo que será estabelecido por força das circunstâncias e pela vontade do próprio Deus. Tá bem? Alguma dúvida sobre isso? Pastor, aqui o senhor diz que Deus deu vida a seus filhos para que vivam na luz e não nas trevas, né? Existem almas que não são filhos de Deus? Almas não, todas as almas são filhos de Deus. Então todos um dia encontrarão a luz. Todos um dia encontrarão a sua salvação. Todos. A iluminação da obra de Deus é parte do movimento ascensional do universo. O universo, quando desceu do Criador para existir, ele saiu do seu estado de perfeição, na mente de Deus, e entrou num estado caótico, conforme a própria ciência testifica, através dessa história que eles formularam, mostrando como que tudo teve origem em um determinado ponto. Então o universo, ele infla como se fosse uma bexiga,
E aí ali dentro daquela bexiga que os mundos são formados por Deus. Então ele sai de um estado primitivo e vai se aperfeiçoando. É o universo inteiro que se aperfeiçoa. Então o estado caótico ele vai sendo vencido pela lei da progressividade. O progresso que envolve tanto a matéria como as formas, as vidas e a alma do homem. Então sai daquela confusão caótica e vai em direção à perfeição, a um estado de perfeição da criação e das almas, dentro daquilo que nós podemos conceber como perfeição. Então todas as almas elas sairão da escuridão, assim como todos os mundos. Claro que há uma heterogeneidade muito grande devido à obra do Senhor ser muito grandiosa. Mas nós podemos deduzir que as trevas não permanecerão em nenhum lugar da criação para sempre. As trevas não passam do caos criativo. Então tudo é levado para um estado de conscientização que nós chamamos de aperfeiçoamento ou de evolução. Pode ser chamado assim, não tem nenhum problema. Mas trata-se de sair da escuridão para a luz. Pastor, tem uma passagem no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 16, onde o Senhor diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não seriam as ovelhas perdidas essas Não aí? são as ovelhas perdidas, são outras nações que serão acrescentadas a esse rebanho, que ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o estado de unidade que vai haver no mundo futuro. Que o homem ele tem medo desse estado de unidade, porque eles associam essa ideia ao comunismo, que é uma doutrina política bastante nociva para a vida do homem atual. Como vai haver um só pensamento, uma só diretriz, os homens do nosso tempo, eles têm medo disso ser um nacionalismo, alguma coisa assim que seria colocado por força de guerras, de revoluções. E o reino de Deus, ele é pacífico. Ele não tem nada de guerra nem de confusão. Naturalmente o mal será extirpado da face da terra. Naturalmente. Porque o mal traz consigo a própria destruição. Então as coisas que o homem construiu e que não pertencem a Deus, elas naturalmente serão destruídas com o passar do tempo. E não deve demorar, vai haver uma grande crise e a destruição ela acabará levando o mundo para um estado de purificação, de melhoria. O que é mal, o que é ruim, passará a ser abominado. Hoje as coisas más, elas são abraçadas pelo homem. Então, o homem não entende muito bem o que está acontecendo, ele acha que ter liberdade é fazer o que ele quer. E isso gera um transtorno enorme na vida da comunidade. Mas tudo será estabelecido no tempo devido. Então, estas ovelhas que ele diz que são de outro aprisco, né? De um outro rebanho, serão acrescentadas. Eu penso que nós podemos dizer que são as ovelhas das outras nações, as nações salvas. Tá bem? E uma coisa um pouco mais universal, ele poderia estar dizendo que também a luz de Deus um dia chegará para todos os mundos que existem na criação. Há vários outros lugares habitados no universo, não só a Terra. E por gente como nós, evidentemente. Porque é o mesmo Deus, são as mesmas leis, então não há o que pensar que num outro mundo habitado tem lá alguém muito diferente de nós. Pode ser que esteja um pouquinho melhor, mais bonito do que nós, um pouquinho mais feio do que nós. Isso assim, levando em conta que nós somos bonitos, né? Mas enfim, é um estado um pouco mais selvagem, um pouco mais avançado do que a Terra. Não há muita diferença também, porque o movimento de subida do universo, ele acompanha determinados limites. Então, há mundos um pouco mais adiante e um pouco mais atrás do que a Terra. Mas nada muito além do que aquilo que nós já conhecemos e do que aquilo que nós sonhamos para o futuro da humanidade. Bem, vamos fazer a conclusão? Rapidinho. Último parágrafo. Quando a alma deixa o mundo visível, ela passa a existir na dimensão da eternidade. Assim chamada porque somente o estado do Criador é a eternidade absoluta, não cabendo qualquer variação. Todas essas coisas constituem a liberdade que o eterno Deus de Israel deseja para os seus filhos, que assumem a condição de deuses, conforme anunciado no Salmo
em Salmos 82, versículo 6. Não terão mais poder sobre os filhos de Deus, a morte, o inferno, a matéria, o tempo ou o espaço. Tudo pertence aos que são filhos do Altíssimo. Certo? Então, para dizer que a salvação, ela implica na libertação definitiva da alma do domínio da morte e dos infernos. Libertou disso, a alma não volta mais para o buraco. Não há como perder a salvação. Tá bem? Quando a alma deixa o mundo visível, ela passa a existir do outro lado. Então, há passagens lá que nas Escrituras mostram Moisés vivo, Elias vivo, vindo visitar o Senhor. Nós temos a parábola do rico e do Lázaro, que mostra o estado do mendigo, que passou uma vida de sofrimento, depois foi acolhido no seio de Abraão. O rico que não olhou para o outro que estava cheio de ferido, foi parar no inferno. Então, a alma continua existindo do outro lado, de posse das suas lembranças, da sua consciência, de uma forma individualizada. E ali ela fica por certo tempo. Uns um tempo mais longo, outros sendo castigados, outros passando uma temporada nas regiões da morte, e outros ascendem já às regiões luminosas da criação. Voltando num tempo que Deus programa para aquela alma, para ela seguir o seu processo de aprendizado ou evolução, seja como os irmãos quiserem chamar. Mas é um despertar, na verdade, é mais um acordar do que um evoluir. Tá bem? Para compreender o que está à nossa volta e que as trevas não deixam nós entendermos. Muito bem, já chegamos no final, temos umas referências aqui, depois os irmãos consultam em casa, aqui sobre as ovelhas e os bodes, essa separação, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus falando que tinha alma, que não tinha como ficar na terra. São o que nós chamamos de condenados. Tá bem? Herança nós já falamos. Todos vão se salvar, nós já falamos. O que é a verdadeira liberdade está embaixo. Ó, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Tá bom? Aqui vós sois deuses, nós já falamos também. E tudo é nosso, está aí em 1 Coríntios 3, versículo 21 a 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Tá bem? Que nós sejamos abençoados e guardados no infinito amor do nosso Deus. Amém.